salve, galera linda, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia de vídeo novo no canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani e hoje eu venho aqui falar para vocês de um tema mais voltado ao universo feminino, mas que é bem importante que você aí, garoto, entenda bem, saiba como acontece, para que serve e também compreenda, né? Porque se a gente hoje tem as nossas mães, irmãs, futuramente namoradas, amigas, e a gente vai falar hoje sobre menstruação. E a primeira pergunta é: o que é e para que serve a menstruação? Bom, a menstruação ela marca o início da vida reprodutiva feminina. Então, a primeira menstruação, também chamada de menarca, ela indica que a mulher está passando da fase da criança para a fase da adolescência. Ou seja, ela já está apta à reprodução. Então, ela já vai começar a produzir uma quantidade de hormônios que vai influenciar na liberação, na produção dos seus gametas. Então, marca o início dessa vida reprodutiva. O que acontece? O útero da mulher, ele é revestido por uma camada de células chamada de endométrio. Esse endométrio, todo mês, ele sofre um espessamento, ele fica maior. Para quê? Para se houver a fecundação, o embrião poder se fixar, poder se grudar nesse útero. O termo adequado é nidação, que é a fixação, então, do blastocisto, que é o primeiro estágio do desenvolvimento embrionário, para a fixação no útero. A partir disso, não houve fecundação. Se não houve fecundação, significa que esse espessamento do endométrio ele não é necessário. Então, o que vai acontecer? Esse endométrio ele vai descamar. Essas células elas vão se desgrudar. E essa descamação, ela provoca a ruptura de alguns vasos sanguíneos. E é isso que caracteriza a menstruação, esse sangue. Então, se a menstruação ocorreu, significa que não houve gravidez. Por isso que muitas mulheres ficam preocupadas, né? Ai, esse mês eu não menstruei. Por quê? Porque indica que se ela não menstruou, pode ter havido a fecundação e, consequentemente, ela pode estar grávida, tá? Mas a menstruação ela é bem importante, marcando aí o ciclo da mulher, o ciclo reprodutivo, e ela permite a gente ter um certo controle, porque ela ocorre de determinado período, ela tem uma periodicidade. Geralmente a gente coloca entre 28 e 28 dias, mas isso não é regra. Existem mulheres que têm o seu ciclo de 25 dias, tem mulheres que têm o ciclo de 30 dias, 31. Então isso é muito específico. Então uma dica aí que a gente dá para você é que você faça a sua tabelinha. E quando eu digo essa tabelinha, é que você marque lá a sua menstruação, principalmente você que está começando a ficar menstruada, que está iniciando essa fase, que você vai marcando, né, todo mês o período da sua menstruação. Porque depois de um certo tempo, no início, a menstruação ela é muito irregular. Então, às vezes pode vir em 20 dias, depois pode vir em 25, depois em 28. Então, no início é normal essa irregularidade. Mas depois de um certo tempo, você começa a ver um padrão. E aí você pode entender, por exemplo, quando é o seu período fértil, você vai entender quando você vai começar a ter cólica, se você for para a praia, se há necessidade de levar um OB, um absorvente interno, né? Então, todas essas circunstâncias que permitem aí ajudar a mulher nesse controle. E aí uma outra dúvida, né, é como a partir da menstruação identificar o período fértil. Bem importante essa dúvida, né? A gente tem uma formulazinha que é N-14. Não explicando todo o ciclo detalhadamente, porque a gente nem teria tempo hábil para isso, né? Mas a gente pensando na formulazinha, N significaria a duração do teu ciclo. Tá? Se o teu ciclo dura 25 dias, 25 menos 14. Então, lá por volta do 11º dia após o início da menstruação, seria seu período fértil. Então, o período fértil ele está relacionado ao início da menstruação. Uma outra forma de você contar seria assim: começou a menstruação, mais ou menos 14 dias depois do início da sua menstruação seria seu período fértil. Mais ou menos por causa dessa variação que a gente falou do período de cada mulher. Se a gente fizer um cálculo, vamos supor, eu menstruei no dia 10.
tá? Mais ou menos no dia 24 vai ser o meu período fértil. A gente sempre faz um cálculo de uns 3, 4 dias antes e uns 3, 4 dias depois para, né, dar aquela margem, né, de erro, igual tem no Ibope, né, aquela margem de erro para que a gente possa ter segurança nesse período. Esse método que a gente está falando de contar o período fértil era um método antigamente chamado, antigamente não, muito utilizado antigamente, que é a tabelinha, que é o método contraceptivo comportamental, que não tem muita eficácia. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque eu posso tomar um medicamento, eu posso ter um estresse e isso interferir no meu ciclo reprodutivo, ok? Então, o ideal mesmo é utilizar os métodos contraceptivos de barreira, como a camisinha, ou hormonais, como o anticoncepcional, para que a gente possa evitar, né, uma possível gravidez indesejada, tá? Outra dúvida é, quando a mulher está menstruada, ela pode ter relação? E aí sim, essa mulher pode ter relação. E às vezes até a libido, né, o desejo dela aumenta. Por quê? Porque como está tendo essa liberação, nessa ruptura de pequenos vasos sanguíneos, aumenta a sensibilidade. Então ela pode até ficar mais sensível. O problema é que para ter uma relação com uma mulher menstruada tem que ter muita higiene, né? Porque senão aquele sangue, né, escorrendo vai ficar uma prova de terror, né? Então, para a relação ser legal e tal, a mulher pode ter de tomar um banho antes, a relação pode ser no banho, né? Por que não? Então tem que ter bastante cuidado com a higiene. E já emendando nesta dúvida, uma outra dúvida que eu achei bem interessante é: se a mulher estiver menstruada e ela tiver relação, ela pode pegar doenças, e isso é bem importante. Lembrando, qualquer relação sexual tem que ter a camisinha. Lembrem disso, porque é o único método que impede a, a propagação de DST, de doenças. A gente já conversou isso anteriormente. Então, claro que se ela tiver menstruada ou não, ela pode pegar doenças. Se a relação tiver camisinha e o parceiro tiver doente, vai pegar doença, tá? Como a gente já tem a ruptura de alguns vasos sanguíneos, às vezes tem maior facilidade da penetração do agente infeccioso, seja vírus, seja bactéria. Então tem que tomar bastante cuidado. Envolveu a relação, envolve camisinha. A gente vai trazer mais para frente, falar um pouco dos métodos contraceptivos, em especial da camisinha, porque é um método barato e fácil, mas a gente tem que lembrar que para evitar a doença só tem esse método. Ok? E aí a gente lembrando, né, que a menstruação ela envolve outros fatores femininos, envolve TPM, sim, é verdade, tensão pré-menstrual existe sim, né? E isso é bem importante relatar, porque como há como que a gente pode dizer, esse boom hormonal, porque para a mulher ter essa variação do ciclo e menstruar, ela tem uma grande variação de hormônios. E isso vai levar, sim, um momento ela tá bem, um momento ela tá feliz, um momento ela tá triste, depressiva, outro momento ela tá querendo matar alguém. Então, meninos, é bem importante, né? Quando a mulher está um pouco antes de menstruar, ela vai ter uma mudança comportamental. Se você entender isso, com certeza as brigas diminuem, né? Ao invés de botar lenha na fogueira, leva um chocolatinho, né? Que é bom o doce. Então vamos pensar, né? Na possibilidade de minimizar esses danos. E também tem as cólicas, né? Menstruais, que a mulher fica muito mal, né? Isso é muito chato. Então a gente tem, né? A contração do útero, que é um tipo de músculo, né? E esse músculo ele contrai independente da nossa vontade para expulsar esse endométrio. Então isso provoca as cólicas, né? Então tem lá o chazinho, a bolsa de água quente, os remedinhos para cólica, mas nós precisamos cuidar dessa saúde. Então hoje a gente vem falar um pouquinho desse tema que é relevante para toda mulher e que os homens também precisam entender um pouquinho para saber que sim, eles também têm que tomar os cuidados adequados, né? Pensando na saúde do casal, na parceria ali que tem na relação sexual. Semana que vem a gente volta. Se você tem dúvida, quer entrar em contato com a gente, mande lá no nosso e-mail, fdesnudes@gmail.com. Lembre-se sempre de convidar seus amigos, propagar a onda aí do canal Desnudes, inscreva-se no nosso canal e curta as nossas redes sociais. Um grande beijo, até semana que vem, terça-feira tem mais.